Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo para você. Só que hoje um vídeo com formato diferente. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro podcast, o Profcast, que a gente vai desenvolver aqui no canal. E como primeira autoridade para a gente trazer aqui no nosso canal, a gente está trazendo o professor Catiano Moraes, que é professor de inglês, para vir compartilhar juntamente com a gente sobre o processo de ensino e de aprendizagem. Hoje, com o nosso tema, que a gente vai ter dentro da nossa aula, que é desafios, dificuldades de aprendizagem. Por que eu não consigo aprender? Desde já, eu gostaria de dar a oportunidade aqui ao professor Catiano, para ele se apresentar, falar um pouco sobre a aprendizagem, e assim a gente desenvolver o nosso podcast. Perfeito. Davi, antes de mais nada, quero agradecer você pelo convite, né? Eu admiro o seu trabalho no YouTube e para mim é um prazer enorme estar falando com a sua audiência, né? E acho que vai ser uma oportunidade muito grande para a gente também dialogar com todo mundo aí nos comentários também. Acho que isso é sempre uma oportunidade bacana. Eu sou professor de inglês, né? Dou aula de inglês desde 98, então já passei por várias décadas, né? Dando aula. Né, então, sei um pouco a diferença que teve desde os anos 90, dos anos 2000 e hoje, online, offline, né? Também sou aluno também, né? Eu acho que uma vez que a gente é professor, a gente escolheu sempre estar estudando, né? Sempre estar aprendendo algo novo. Então, acho que eu me vejo muito mais como aluno do que como professor hoje. Mas, graças a Deus, eu pude... eu passei por todas as escolas de inglês mais tradicionais possíveis e as mais conhecidas. Então, eu sei um pouco de como que é cada aluno de cada perfil, desde criança, adulto, adolescente. Então, acho que a gente poder debater esse assunto vai ser sempre bem interessante. É muito interessante sempre quando a gente vem falar de aprendizagem, que quando a gente está no banco de aluno, a gente sempre imagina o professor como aquele indivíduo que é dotado de todo conhecimento. Mas a verdade é que quando a gente vem entender o que é ser o professor de fato, é que ele está em constante processo de aprendizagem, né, se aperfeiçoando, e ali alcançando o seu máximo potencial, até porque professor, por mais que ele se levante para dar aula, ele precisa primeiro se sentar para aprender ali, se desenvolver todo o seu processo. Eu acredito muito que, por mais que a gente esteja transformando o sistema educacional brasileiro, com o decorrer do tempo, que a gente sabe que as tendências pedagógicas, as tendências progressistas vieram aí inovar o processo de aprendizagem, rompendo com esse sistema tradicional, mas ainda hoje a gente tem esse sistema tradicional, fazendo com que a dificuldade de aprendizagem dos alunos e até mesmo dos queridos acadêmicos, né, que vão ali se formar para o cargo de professor, eles permanecem com essas dificuldades. Então, pessoal, nós vamos desenvolver o nosso podcast. Inclusive, aproveita para deixar aqui na descrição desse vídeo o próximo tema de podcast que você tem, que você quer que a gente desenvolva, que você quer que a gente converse. Inclusive, marca aqui também os outros youtubers que também são professores aqui, web professores, para a gente começar a dialogar. E também o YouTube do professor Catiano está aqui na descrição desse vídeo, para você acessar e assim colher mais do conteúdo dele. Por exemplo, professor Catiano, na sua opinião, todas as pessoas têm a capacidade de aprender? Todas, Davi. Incrivelmente, eu vi alunos de todos os tipos, de todas as idades, e a minha área é o que o pessoal acha que é o mais difícil, que é aprender uma nova língua, né? Aprender inglês. Então, o pessoal já chega com todos os preconceitos possíveis. Professor, eu já fiz 8 anos de verbo to be, não aprendi a falar inglês, e é difícil. Então, o pessoal já chega com preconceito antes mesmo de conhecer o que é a língua inglesa, né? Então, conhecendo os alunos, eu sei que hoje é possível qualquer aluno, de qualquer nível, aprender dentro da característica principal do aluno, né? Por isso que eu acredito que uma vez que o aluno faz, né, o teste, até parte da minha metodologia, e acho que foi até a forma como a gente se conheceu também, né? As múltiplas inteligências. Então, eu respeito as múltiplas inteligências de cada aluno, que é o perfil principal de cada aluno, e trabalho em cima desse perfil. Uma vez eu trabalhando em cima desse perfil, eu sei que o aluno vai ter uma efetividade maior. Então, não tem um aluno que eu conheça que ele não conseguiria aprender. Isso é impossível, eu acho. Eu acho que a gente precisa primeiro deixar claro que todos têm dificuldade de aprendizagem. Seja eu, que já tenho experiência desde os meus 19 anos, seja você, que já tem experiência desde os 98 anos,
sempre a gente vai ter aquela dificuldade de aprender algo novo, até porque a gente não sabe de tudo. O fato é que a gente não sabe de tudo. E como eu sou professor do ensino fundamental, a gente se depara muito com esse susto quando a gente chega no 6º ano, né? 6º ano a gente está saindo da etapa da adolescência e os adolescentes vão de fato entrar nessa fase de juventude e eles têm que aprender não só os outros componentes curriculares, como ciência, história, geografia, eles se deparam com inglês. E aí, como é que eu vou aprender esse inglês? Como é que eu vou conseguir entender, né, pensar o português e falar o inglês e conseguir assimilar essas informações? A pior dificuldade de aprendizagem, ela se inicia de fato porque as pessoas não sabem aprender. É esse o quesito que quando a gente vem falar das múltiplas aprendizagens. E as múltiplas inteligências, né, defendidas por Hall Gardner, elas vieram de fato para romper com esse problema de aprendizagem. O sistema tradicional que nós temos, que também foi a partir desse sistema tradicional que a teoria surgiu, teve o seu elevar ali para romper com esse sistema tradicional, né? Porque naquela época não se aprendia, para falar a verdade. Se decorava para testes, se decorava para provas, se decorava para alcançar ali um resultado, um nível acadêmico, o QI de desenvolvimento e tudo mais. Só que durante esse percurso, o próprio psicólogo educacional, que é o Hall Gardner, ele percebeu que aqueles alunos que não tinham um QI muito elevado, eles conseguiam se desenvolver e alcançar potencialidades dentro das suas áreas específicas. Por exemplo, é muito importante quando a gente vai para a sala de aula, eu pelo menos sempre entro com esse diálogo. Quem é que é o mais inteligente? O Neymar ou Albert Einstein? Aí os alunos já vêm direto no, né? Já tem, professor, é óbvio, né? Albert Einstein, foi ele que descobriu aí as teorias gravitacionais e todo o sistema físico. Mas quando a gente vem analisar a nível de inteligência, ele tem uma inteligência lógico-matemática. Então, é a partir dessa inteligência que ele vai descobrir várias outras potencialidades e descobertas. Neymar, por sua vez, ele tem uma inteligência sinestésica. E é por isso que ele é tão bom no esporte. A gente passou há pouco tempo das Olimpíadas e a gente percebeu ali a perfeição dos atletas, fazendo todas aquelas acrobacias, as técnicas, os saltos, perfeição. Aí você pensa, mas é muito fácil ser esportista. Não, não é. Ele tem uma inteligência que permite ele alcançar esse potencial. Verdade, acho que se eu pudesse escolher uma, eu escolheria ser a musical. É algo que Perfeito. Eu não tenho e admiro muito quem tem essa habilidade de ouvido, poder saber qual é a nota, o tom, poder cantar. A vibração. É algo que, com certeza, o Albert Einstein não teria essa habilidade. Não teria essa habilidade, certamente. E aí que a gente entra no conceito da capacidade de aprender. Por maior que seja a dificuldade de aprender, ela pode ser resolvida quando a gente consegue entender como aprender. Por exemplo, a gente entra no ensino médio e os professores, né, mais tradicionais falam, vocês têm que estudar. Mas como é que nós precisamos estudar para de fato alcançar a aprendizagem? Não basta falar que é necessário estudar. É muito importante entender como é que a gente vai estudar. É esse o quesito das múltiplas inteligências, ao passo de também encontrar ali, efetivar de fato a aprendizagem. Por exemplo, eu quando eu vou para os meus momentos de estudo, algumas décadas atrás tinha muito esse questionamento. Ou você escuta música, ou você estuda. Porque as duas coisas você não pode fazer ao mesmo tempo. Hoje a gente já percebe que quando você está estudando, fazendo escrita, quando você está ali fazendo a leitura e você está escutando música, claro que não pode ser no mesmo idioma, tem esse detalhe também. Tem que ser, por exemplo, uma música judaica, uma música das Arábias, que são as músicas mais ritmadas. Você pode trabalhar essas duas estratégias, efetivar a aprendizagem e, é claro, trabalhar duas esferas do nosso cérebro em relação à aprendizagem. O que acontece? Quem é adepto às músicas encontra vez no processo de aprendizagem. Uma vez que nas escolas não se pode utilizar música para aprender. Mas a pessoa é adepta à música. Por qual motivo eu não posso utilizar esse recurso para aprender? Nossa, e algo que eu percebo, acho talvez a maior dificuldade que eu encontro na minha área, Davi, porque por ser professor de inglês, então eu estou numa das que talvez seja uma das piores
múltiplas inteligências, a menos utilizada pela grande maioria dos brasileiros, que é a linguística. Então a gente tem todo tipo de habilidade musical, mas a linguística é menor. Então eu trabalhar a parte linguística do aluno e buscar nessa parte linguística o que pode ser um diferencial para ele trabalhar em outras áreas, desde o sinestésico até a pessoa que é o intrapessoal, o inter, é uma dificuldade maior que eu encontrei no início da minha carreira. Só que lá atrás eu não tinha esse conhecimento do Howard Gardner. Eu fui conhecer, acho que eu já dava aula há 10 anos, mais ou menos, que eu fui conhecer o conceito e trabalhar em cima desse conceito. Então, e até hoje ainda estou aprendendo novos conceitos. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, acho que poder passar isso para o aluno e o aluno entender que ele vai ter que aprender algumas coisas, de desaprender outras, e aí acho que talvez a hora que é mais difícil para o aluno e para o professor também, o desaprender, é o trabalho, é a hora que eu acho que a brincadeira começa. Perfeito, eu acho muito importante também, quando a gente entra nesse conceito de aprender e reaprender, que a gente precisa ter muito claro também o processo de assimilação e acomodação. Assimilar todos nós, qualquer pessoa, né? Quando a gente fala qualquer pessoa, é qualquer pessoa que tem um interesse de aprender, porque a aprendizagem ela deriva do interesse de aprender. Quando a pessoa tem um interesse de aprender, ela vai adquirir aquela informação através do processo de assimilação. E somente quando ela encontra significado naquilo que ela está aprendendo, é que ela vai conseguir acomodar aquela informação, fazer o processo de ancoragem efetivando essa aprendizagem nos conhecimentos que ela já tem consolidado e assim efetivar a aprendizagem. É muito importante também, quando a gente fala do conceito de aprendizagem, que as próprias pessoas, você fala muito importante, né? Depois de 10 anos de aula, ainda não conhecia, não tinha um conceito das teorias das múltiplas aprendizagens. Mas isso acontece bastante no meio acadêmico. Às vezes, a gente passa a se prender muito com artigo científico, publicar revistas, mesa redonda, ensinar os alunos, e acaba que a gente se perde, né? Porque o próprio sistema educacional se limita às provas, e quando a gente fala que ele se limita às provas, a gente não fala só com viés negativo, mas somente as provas. Por que a gente... E se o meu aluno ele é bom na comunicação, por que ele não vai ser avaliado no processo de comunicação? Será que ele tem que fazer prova? Se o meu aluno ele tem uma tendência a ter uma performance atlética, por qual motivo a gente vai ter que avaliar ele através de uma aula de matemática, se ele tem outras habilidades, outros conceitos? Logicamente que a gente não fala no sentido de excluir todas as outras aprendizagens e assim efetivar apenas umas, até porque é impossível. Porque na medida que a gente vai trabalhando, a gente vai incorporando outros tipos de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente vem falar dos novos tipos de aprendizagem, sempre vai existir aquelas pessoas que são mais adeptas aos números, chamamos elas de lógico-matemática. As pessoas que gostam de falar, de se comunicar, de se expressar, a gente entra no conceito de linguagens, a pessoa tem o processo de comunicação, e essa comunicação pode ser oral ou pode ser verbal, aliás, verbal, oral, ou não verbal, quando a gente vem escrever. As pessoas que se dão muito bem com outras pessoas, como no caso que são psicólogos, pastores, são as pessoas que têm uma inteligência intrapessoal, porque ela consegue, aliás, interpessoal, que ela consegue lidar com as outras pessoas, e existem pessoas que conseguem lidar tanto bem com seus problemas, que ela consegue ajudar outras pessoas a lidarem com seus problemas, que é a nossa inteligência intrapessoal. E essas pessoas, quando elas ultrapassam esse meio que a gente chama na BNCC de... Tem um termo muito específico que fala na BNCC, que ela vai transcender, quando ela transcende o natural, a gente entra na inteligência existencial. Existe também a inteligência dos biólogos, dos médicos veterinários, que é a inteligência naturalista, que eles são adeptos aos animais, à natureza, aos seus conceitos. E também tem a inteligência aí do Roberto Carlos e tantos outros cantores, né, que é a inteligência musical, efetivando e fortificando todo esse conjunto de inteligência. E também a inteligência visual espacial, que eu não posso esquecer dela, que é uma inteligência que eu tenho bastante forte. E que inteligência é essa? É você ver, conseguir interligar essa informação com outras informações e assim conseguir aprender aquela informação. Se o sistema educacional brasileiro, se os professores, até mesmo se os próprios estudantes entendessem esses conceitos que não, infelizmente, ainda não são trabalhados, a gente poderia com certeza ter um sistema educacional diferente.
Olha só como o sistema de aprender, o aprendizado em si é quase um ser vivo, né? Porque ó, quando eu estudei as inteligências múltiplas, se eu não estou enganado, só tinha 7 que eram estudados. Depois que foram aparecer, acho que a existencial veio depois a naturalista. Quer dizer, e provavelmente daqui a uns 2, 3 ou 5 anos vão achar outra inteligência. Quer dizer, algo realmente é um ser vivo, né? Tipo, então não dá para a gente parar, estacionar. Principalmente, acho que a maior quebra de paradigma tem que ser até do professor, de quebrar isso daí. Eu acho que eu quebrei isso, talvez, eu não me lembro agora se foi na faculdade necessariamente, mas eu me lembro que um professor chegou e falou: Catiano, lê esse texto aqui para mim. E aí eu olhei o texto e o texto tinha vários erros de português, né? Eu falei, é um erro que o aluno precisa aprender um pouco mais português. Catiano, mas presta atenção na mensagem. E a mensagem era algo que eu nunca consegui escrever. Era uma perfeição de a pessoa sabendo se expressar. E era um texto do Patativa do Assaré, que era um poeta. E quando eu entendi isso, eu falei, olha só, embora ele não sabia escrever certinho e com todas as regras, a mensagem dele era algo que era além do que eu conseguia fazer. Quer dizer, ele tinha uma outra inteligência que eu não compreendia. Então, acho que foi o primeiro momento que eu tive esse choque de cultura. Esse insight, né? De transformação. Aí, quando a gente vem falar de dificuldade de aprendizagem, a gente percebe que o primeiro fator que realmente limita a aprender novos conhecimentos é que os alunos não sabem aprender. Eles não sabem aprender porque eles, de fato, chegam na escola sem saber, de fato, eles têm vivências, têm suas realidades cotidianas, mas quando eles chegam na escola, o que é que eles aprendem? Copia e responde. Copia e responde. Tem dúvida? Olha no livro. Mas por que eu tenho que olhar no livro? Será que a gente não poderia utilizar o jardim lá da escola para a gente efetivar os conhecimentos biológicos, analisando ali o ecossistema, a fauna, a flora, a interação, as relações biológicas ali? Será que não seria uma aula bem mais prática? É muito importante quando a gente vem falar nesses conceitos. Por exemplo, o criador do Bob Esponja, ele era o pior aluno de biologia que ele tinha lá na faculdade dele. Ele tinha dificuldade de aprender acerca da zoologia dos vertebrados e dos invertebrados. E o que foi que ele fez? Eu vou procurar um meio de eu conseguir resolver esse problema. E ele começou a desenhar a esponja do mar, que ele deu o nome de Bob Esponja. Aí ele desenhou a estrela do mar, que ele deu o nome, o Patrick, né? No caso, o nome do desenho é o Patrick. Desenhou o caranguejo e o seu siriguejo. E assim ele foi aperfeiçoando, aprendendo conhecimentos biológicos, se tornou um mega professor e também um mega empresário, né? Que ele pegou todas essas informações e saculejou no mercado empreendedor. E isso tudo deriva de simplesmente de quê? Que ele entendeu o que era aprendizagem. Ele entendeu que ele tinha uma potencialidade. No caso dessa potencialidade, a gente pode perceber, né? Porque não tem como a gente excluir as múltiplas aprendizagens, né? Dizer que é só essa, só aquela. A gente percebe que ele tem uma aprendizagem visual e espacial muito forte. Conseguiu desenvolver através da lógica, matemática. Porque quando a gente fala de lógica matemática, a gente só se lembra dos números, né? Lógica, matemática, número. Não. Uma coisa na cabeça já, né? Mas a lógica matemática, lógico, porque a gente vai utilizar um conhecimento lógico para resolver aquele problema. A gente vai utilizar o quê? As informações que a gente já tem. Incorporar com um problema chato, criar uma hipótese ali e aplicar a solução. Se der certo, bem. Se não der, a gente tenta de novo. É tentativa. Por isso que lógico. Matemático, porque a matemática, o conhecimento matemático, ele está ali para resolver de fato vários problemas, como a gente baseados assim também pela BNCC. E o que acontece? A gente precisa entender também que nós somos indivíduos individuais. Eu tenho uma forma de aprender. Catiano tem outra. A Maria que está assistindo tem outra. O Leonardo tem outra. E por mais que todos nós utilizemos ali da inteligência linguística para ler e aprender uma informação, a gente sempre vai aprender conceitos e informações novas a partir de nossas vivências, das nossas realidades, incorporando e reincorporando essas informações. E o mais importante, aplicar. E eu acho que o contato com vários tipos de alunos diferentes, Davi, me ajudou bastante, porque teve alunos que passavam por mim que me mostravam um tipo de coisa
ou um tipo de deficiência, né, que eu não saberia, que eu nunca tinha pensado naquilo. Por exemplo, eu já tive aula com uma aluna que era cega, e eu nunca tinha tido essa experiência, e todos os meus livros eram baseados no escreve e copia. Quando chegou essa aluna, eu falei, olha, eu vou ter que reaprender para ensinar ela, né? Então, acho que tudo, né, começa no professor, daí passa para o aluno. Então, às vezes, quando eu vejo que um aluno tem um tipo de deficiência, eu não questiono mais o aluno, eu penso se o processo que eu estou utilizando não está certo. Eu acho que é um pouco da Super Nanny, quando ela ia cuidar das crianças e ia chegar na casa, a primeira pessoa que ela viu os problemas e cuidava é dos pais, porque o problema não estava nas crianças, estava nos pais que estavam educando aquelas crianças. Eu acho que com o professor é um pouco igual, a gente é o primeiro que tem que reaprender e ter todos os conceitos. Acho que uma vez feito isso, o aluno vai ser mais natural, né? O problema às vezes não está só no aluno, está primeiro na gente como professor, educador. Perfeito. Eu acho interessante até esse exemplo, que eu acho que não são todos os professores que conseguem ter essa sensibilidade de visualizar essa informação. Até porque numa sala de aula os professores têm 40 alunos presencial, como é que eles vão conseguir pegar cabeça por cabeça para tentar desenvolver? Os professores até querem, né? Mas não tem como. Mas agora, entender o que o aluno sabe, isso tem nos parâmetros curriculares, na Constituição e tantas outras informações, na própria LDB, que a gente vem falar. Se a gente pegar essas informações que o aluno sabe, o aluno não chega na sala de aula sem saber nada, né? Primeiro a gente tem que entender isso. Ele tem vivências, ele tem uma realidade pessoal e profissional, mesmo que ele não esteja no mercado de trabalho. Profissional quando a gente fala no quesito de brincadeiras e vivências e tudo mais. Quando a gente pega essas informações e a gente consegue aplicar dentro da sala de aula, cara, os alunos vão entender. Quando a gente vem para a sala de aula, que a gente vem falar sobre ali processo de emagrecimento, né, saúde, os alunos conseguem interagir com maior prontidão. Por quê? Porque eles percebem que a vida saudável é para qualquer pessoa. Agora, vamos lá para a sala de aula explicar a fórmula de Bhaskara. Meu pai do céu. Eu me formei no ensino médio, acho que foi em 2012. Estamos em 2021, quase 10 anos depois. Eu não me lembro qual foi a vez que eu utilizei a fórmula de Bhaskara. Não lembro. A gente não viu uma aplicação útil, né, para ela. Não lembro. As escalas que o professor de geografia ensinou, latitude e outra informação, eu não lembro quando foi a última vez que eu utilizei. Agora me pergunte quando foi a última vez que eu entendi sobre que eu preciso fazer exercício físico a minha vida inteira para me manter a saúde. Professor de educação física lá na escola, professor Wellington, por mais que ele fosse o menor em relação ao componente curricular, porque não é nem no CAE educação física, cai 2, 3 questões. Na educação física não tem no vestibular, mas o conhecimento que ele passou para a gente vai levar para a vida inteira, que era em relação à saúde corporal, à cultura corporal de movimento e, sobretudo, uma vida saudável para a gente conseguir preservar toda a nossa homeostase corporal. Eu sou um pouco suspeito, Davi, porque assim, aqui na Popcorn a gente aprende muito através de filmes e séries, porque eu sempre curti muito filmes e séries, e aprendi muito com filmes e séries. Então, só que sempre do filme eu parto para a realidade. E aí tinha um filme que chamava Freedom Riders, né, Escritores da Liberdade, que aí ele contava a história da Erin Grubel, que era uma professora de verdade. Aí eu fui correr atrás da história da professora de verdade, que é uma história de uma professora que ela, nos Estados Unidos, ela cuidava de uma sala que era muito diversificada. Tipo, tinha aqueles grupinhos, né, um grupinho dos latinos, um grupinho dos negros, um grupinho dos brancos. Nos Estados Unidos eles são muito, né, separatistas nessa questão. E aí ela chegou com um livro lá, não me lembro qual é do livro, vocês vão ter que, aquilo estava na grade curricular deles, né? E ela viu que aquilo não ia funcionar, né? E aí a aluna, né, dentro do filme, faz uma pergunta que me mudou como professor também. Não me lembro qual foi o ano que eu assisti esse filme, mas ela olha para a professora e fala, olha, o que você está ensinando aí que vai mudar a minha vida? E aí a professora sai com aquela pergunta, né, na cabeça, né? E aí tem toda a história do filme, tem a história real, onde ela começa a trabalhar naquela turma, e ela muda
a grade curricular a contragosto ali da direção da escola, e aí começa a colocar os alunos, fazer um pouco do que você falou ali, de sair para o jardim para olhar as plantas, né? Então os alunos começam a viver o que estava ali no livro, né? E ela propõe um outro material que não tinha nada a ver com a história deles, teoricamente, né? Que é a história do Holocausto e tal, comparando com aquilo com a realidade deles, e isso mudou tudo. Quer dizer, eu tenho isso, não sei se porque gostava de filme muito, né? De repente eu tenho isso implícito na forma de eu poder reaprender e querer ver o que eu estou ensinando para os alunos, se isso está afetando ou não a vida individual de cada um deles, né? Eu já assisti esse filme e o mais intrigante, primeiro que ela teve que fazer algo que é muito difícil de ser feito, sair da zona de conforto. É muito cômodo chegar na sala de aula, escrever no caderno, no caso, no quadro lá, copiem. Você não aprende porque você não quer, você não estuda porque você não quer, porque se você quisesse aprender, você de fato se esforçava. Mas será que de fato é esse? E ela, quando ela viu essa situação, que ela começou a perceber, que ela não estava, ela começou a perceber, muito importante, o professor de hoje precisa ter a capacidade tem que ter a sensibilidade de perceber se o que ele está fazendo funciona ou não funciona. E foi aí que ela percebeu, melhor a gente começar a aplicar esse negócio aqui na realidade desse pessoal aqui, porque senão o negócio não vai muito para frente não. E assim ela começou a trabalhar. Até então, no decorrer do filme, ela conseguiu alcançar a aprendizagem dos alunos a partir do significado que eles incorporavam na sala de aula. Eles não aprenderam a parte do Holocausto, os conceitos do filme, porque eram para a prova, não. Eles aprenderam o conceito do Holocausto para aplicar na sua vida. Inclusive no setor político, no setor empresarial, e foi muito bonito realmente aquela estratégia. Aí quando a gente vem analisar todas essas situações que a gente vem incorporar, a gente percebe também que se encaixar no processo de aprendizagem é um processo também muito complicado. Porque, primeiro, nós alunos, eu não sei quanto a você, mas às vezes a gente chega no ambiente educacional, a gente já se sente limitado, né? Porque a gente se acha incapaz de aprender, ou que a gente é inferior no processo de aprendizagem, ou que fulano é mais inteligente, ou que ele sabe mais, ou que um 10 do fulano de tal é melhor que o meu 6, porque eu não consegui me dar bem, e a gente acaba se limitando por conta desses mesmos problemas que são tão pequenos, né? Eu não sei, aí, Davi, eu não sei se, talvez porque sempre eu tive um pouco sempre, até por estudar inglês, sempre eu tive a mente dividida entre o ensino no Brasil e o ensino lá fora. Então eu já vi o que o pessoal estava fazendo lá fora, não só nos Estados Unidos, mas principalmente em Portugal, na Europa. Então, quando eu via um sistema de ensino dando certo lá fora, eu falava, por que isso não dá certo aqui? Então, eu já tinha, desde cedo, eu já conhecia dois tipos de avaliação, né? A avaliação somativa e a formativa. E aqui no Brasil, pelo menos antigamente, na época que eu estava estudando na escola e na faculdade nem tanto, talvez mudou um pouquinho, mas pelo menos na época de escola, só existia somativa. Ninguém fazia uma avaliação formativa olhando todo o processo. Então, só que eu já conhecia esse sistema, então... eu era aquela pessoa, o chato da sala que, mas professor, não dá para... Professor, lá fora eu ficava... E aí alguns professores não gostavam de mim na época justamente porque eu ficava pointing fingers, ficava apontando, tipo, mas aqui tava... E a pessoa, Catiana, vai lá pra... Tipo, então vai para lá, né? Eu falei, não, mas olha, aqui dá para ser aplicado isso aqui, né? E hoje eu vejo que tá mudando um pouquinho, pelo menos, esse conceito de as pessoas entenderem a nota, a simples nota ali, o 6, o 7, o 8, ou mesmo até o 10, não me constitui. Sempre tem algo a aprender. Eu, particularmente, aí nessa hora eu sou o professor chato, quando eu tenho que dar a nota, que eu sou aquele professor que eu não gosto de dar nota 10. Aí o pessoal quer, mas é porque você gosta de ser do mal, tá? Não gosto do 10 nem pra mim, porque eu sempre sei que tem algo a mais a aprender, né? A frase que eu uso como meu lema, até nas minhas redes sociais, eu gravo, uma frase que foi falada pelo Steve Jobs: stay hungry, stay foolish. Sempre fique com fome e seja tolo. Nunca seja a pessoa que sabe tudo. Sempre tem algo novo a aprender. Sempre tem
um a mais a aprender. Sempre você não vai estar 100%, sempre você tem uma porcentagem ali para aprender, até porque a gente não tem a gente é uma pessoa totalmente limitado, né? Eu tô aqui em Guarulhos, né, perto aqui do aeroporto, eu tô uma pessoa limitada, eu não sei a realidade do Amazonas, eu não sei a realidade de outro país, eu não sei, eu sou uma pessoa que tem uma certa limite. Mesmo através das redes sociais, ela ajuda a gente a ampliar um pouco o nosso horizonte, mas ainda não é o todo, ainda tem muita coisa a aprender. Incrível que quando a gente vem falar de avaliação, a gente se lembra logo de prova, né? O pessoal vai ter uma avaliação, fazer uma prova. Vixe, Maria, vou me reprovar. O professor vai lá reprovar, vai botar uma prova para ninguém passar, a gente logo imagina isso. Mas quando a gente vem analisar o conceito de avaliação de prova, a avaliação é o ato de avaliar. E quem é que vai avaliar? O professor, mas em duas mãos. Ele vai avaliar o que o aluno aprendeu e não aprendeu, e o professor também vai avaliar aquilo que ele está ensinando, as metodologias, as estratégias que ele está entregando, e se de fato está alcançando o processo de aprendizagem. Avaliar não é reprovar. Avaliar é analisar o seu trabalho pedagógico sobre se está sendo alcançado ou não para efetivar ali o processo do sucesso educacional, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Aí quando a gente entra no conceito, né, que a gente tem 3 tipos de avaliação: a formativa, a diagnóstica e a somativa. A diagnóstica é porque a gente precisa saber o que o aluno sabe e não sabe, para a gente metrificar ali, criar um caminho, uma métrica, um caminho para a gente seguir, para a gente tentar efetivar a aprendizagem dele. A nossa avaliação somativa é a avaliação prova diretamente ligada, né? Precisa de uma nota. E a nossa avaliação formativa, que devia ser, ou então a avaliação mediadora, dependendo do autor, é aquela avaliação que a gente vai analisar o começo, o meio e o fim. Será que meu aluno está aprendendo? O aluno chegou na sala de aula e não sabia nem o que era vogal, mas ele saiu da etapa de ensino entendendo o que era vogal e consoante, e ao mesmo tempo ele também não alcançou o 8. Ou, aliás, ele não alcançou o 10, ele alcançou o 8. Ele aprendeu? Aprendeu. Alcançamos o sucesso de aprendizagem? Bacana. O 10 significa alguma coisa? Talvez sim, talvez não, depende muito da situação. Eu costumo dizer, eu falo muito para meus alunos, os alunos falam assim: professor, você já tirou um 10? Eu já tirei um 10, um 2 ou 3 na minha vida todinha, porque o resto da minha nota sempre foi 8, 7, 9, 7,5, 3, 1, já zerei em prova também, porque a questão de fazer uma avaliação é muito relativa. Será que eu estava com cabeça para fazer aquela prova? Será que não aconteceu um problema que influenciou na resolução da minha prova? Aí quer dizer que a nota 10 tá elevando o meu QI, ou tá diminuindo o meu QI? É mesmo a nota final, né, Davi? Acho que mesmo a nota final, mesmo que eu tiver num dia bom assim, e a nota ela não quantifica. Acho que é a mesma coisa de filmes que eu citei agora, né? Tem 2 sites que fazem uma pontuação em notas, né? Que é o IMDb, Internet Movie Database, e o Rotten Tomatoes, que eles põem uma nota pro filme. Então, se eu olhar na internet, o Freedom Riders vai estar lá com nota 6, ou 7, ou 8, ou 9, vai ter uma nota lá. Mas essa nota não significa nada, porque mesmo que ele esteja com nota 6, sendo avaliado como um filme, é um filme que mudou a minha forma de ensinar. Então, para mim, é uma nota 10. Para mim, o propósito principal do filme foi atingido para mim, né? Que sou educador e eu transmito isso para os meus alunos também. Então, a nota ela é muito irrisória, porque ela não quantifica exatamente o que eu aprendi. Ela só dá um label, mas ela não é o carro-chefe, né? Não é para tudo, acho. Para uma nota de um filme, para uma nota. Imagina eu chegar para você e falar assim, ó, dá uma nota para essa música do Slipknot, e de repente eu não curto rock. Eu vou falar nota 4, nota 2, porque eu não gosto dessa música. Mas para quem curte rock, para quem é dessa área, é nota 10. Né? E vice-versa, para um outro estilo musical. Eu particularmente não gosto de, às vezes, pagode, mas o pagode ele tem um valor enorme para outras pessoas, quer dizer, então não dá para quantificar a nota, é uma pluralidade enorme de informação que não dá para justificar com um número de 1 a 10. Perfeito, é o segredo da potencialidade, né? Eu costumo falar muito... É algo que as pessoas precisam aprender ainda, Davi. Eu costumo falar muito quando a gente está na sala dos professores, que eu falo assim, eu acho incrível, meu Deus, por que eu preciso ser avaliado com a prova? Eu como professor. Rapaz, manda eu para dentro de uma sala de aula, me dá um piloto, me dá uma aula para me ser avaliado na aula que eu estou dando, no conhecimento que eu estou transmitindo, da forma que eu estou falando, que às vezes você está numa prova,
Aí, mas vamos supor o Enem, né? Vamos dar um exemplo do Enem. O Enem são 180 questões, no caso, né? 90 questões, para você fazer 40 horas, para você fazer em 4 horas. Pelo menos das vezes que eu ia fazer o Enem, tinha hora que eu saía de lá que eu não sabia mais nem o que eu estava fazendo na minha vida. Que era tanta questão que a gente lia, começava, lia, fim, não sei o quê. Marca qualquer um, vou-me embora porque não dá mais. A prova exaustiva, os estudantes aprendem aquilo que eles não vão usar nunca, tem que fazer a prova para entrar na universidade porque eles querem entrar na universidade. Imagine aí um médico, né? O médico ele precisa de várias potencialidades, isso é inegável. Capacidade cognitiva altíssima, em relação que é desenvolvida com o decorrer do tempo, mas o conhecimento-chave dele é a biologia, né? A biologia celular, a biologia médica, na qual ele tem que se aprofundar e se especializar. Será que a prova dele, a nível de ciências humanas, não poderia ser uma prova mais prática, mais simples, de um entendimento social mais amplo? Ele precisa aprender aquilo que ele não vai utilizar de fato. A gente entra no conceito dessas potencialidades, porque quando a gente enxerga aquilo que a gente tem de potencial, tem de força, a gente vai conseguir utilizar aquilo para a gente conseguir aprender. Por exemplo, quando eu estou estudando, eu gosto muito de utilizar canetas de cores diferentes. Eu não gosto de fazer tudo com preto ou tudo com azul. Tem que ter o preto, o azul, o laranja, o verde, a canetinha rosa, a canetinha roxa, a canetinha lilás. Tem cores. Eu ainda uso marca-texto, que eu vou marcando, vou lendo, vou marcando. E tem horas que eu começo até a desenhar, que eu falo assim, olha, se eu faço um círculo, né? Por exemplo, quando a gente falar de ciclo de Krebs ou biologia celular, faço um ciclo, ó. Por exemplo, quando a gente vem a exemplo da fotossíntese, né? A fotossíntese, eu vou desenhar uma plantinha, a plantinha vai lançar para a atmosfera o oxigênio e ela vai conseguir captar ali o gás carbônico e vai acontecer é um processo cíclico, porque se entra e sai é um processo cíclico. Então a fotossíntese, quando ela vem desencadear esse processo de produção de oxigênio, ela produz e capta, produz e capta. Então a gente consegue aprender um conhecimento muito simples, de uma forma bem particular, que no caso é uma coisa particular minha, que eu faço esse desenho, coisa, e eu consigo aprender. Ao passo de eu não conseguir entender, né, quando a gente vem estudar fotossíntese no livro didático, a gente fica com vontade de desistir da vida logo todinha, né? É o processo fotossintético responsável pela capacitação de moléculas de dióxido de carbono e a liberação de moléculas de oxigênio. Meu pai do céu, quem não gosta de biologia já se assusta. Já fica, é a mesma coisa de eu pegar esse filme que a gente acabou de citar e você ler só o roteiro dele para tentar justificar se ele é um filme bom ou ruim. Sem ter assistido o filme, sem ter visto ele na prática, parece que não faz sentido. E acho que por isso, Davi, que eu sempre fiquei com a cabeça já fora do ensino dentro da caixinha. Eu sempre já pensei fora da caixa por esse sentido, justamente até por ter tido a visão disso vinda do ensino do inglês, né? Quando a pessoa vai fazer uma avaliação em inglês, já não é mais assim, né? A pessoa já era avaliada desde muito tempos atrás, já tinha uma avaliação de conversação, conversation, listening, writing, quer dizer, já era mais coisa avaliada ali, né? E a forma de dar aula de inglês já mudava também, desde o formato da sala, né? Aquele formato já em U, na época que todo mundo já colocava aqueles escolinha do professor Raimundo, né? Ficava as fileirinhas, não, o inglês já fazia em formato em U, student-centered, quer dizer, o aluno é o centro da aula, não é o professor. Aquilo para mim foi um choque, porque eu comecei a dar aula, eu tava na faculdade ainda, eu tava saindo da faculdade, que ainda naquele modelo tradicional, e o inglês deu esse foi um trator chegando de frente a um trem, né? E aí eu falei, opa, peraí, para tudo, tem muita coisa nova aí que eu não tinha percebido, não. E quando eu acho que o professor vira essa chavinha aí, eu acho que ele aprende muito mais, até com os alunos. Eu aprendi muita coisa com todos os alunos que eu tenho, né? Então, eu acho que é uma oportunidade maior que eu dou para mim mesmo aprender. Perfeito. Professor, por que o professor tem muito conhecimento? Primeiro, porque ele convive diariamente com muitas pessoas. E essa interação, ela efetiva a aprendizagem. Inegável isso. A gente sabe que o processo de interação do homem com homem, do homem objeto, do homem animal, do homem região, que vai fazer com que ele venha aprender novos conhecimentos.
Não é simplesmente ler por ler, entender por entender, mas conseguir linkar essas informações, esse conhecimento, de uma forma significativa, de uma forma interdisciplinar. Eis o segredo da aprendizagem, o ensino significativo. Você fala muito que, eu entendi isso e fiz isso, porque era para fazer aquilo, mas eu fiz isso. O problema que a gente infelizmente encontra ainda é que o pessoal é uma frase muito empreendedora, né? Graças a Deus tem uns web professores chegando aí, que é muito pensar dentro da caixa. Às vezes a gente tem que romper essa caixinha. Se eu gosto de aprender através de desenhos, por qual motivo eu vou aprender com música? Não, eu vou aprender com isso, porque eu encontro significado nisso. A questão é encontrar um significado. Às vezes a gente está ensinando em sala de aula e às vezes isso fica até mecânico, né? Às vezes a gente fala assim, como se isso já tivesse despertado na nossa vida, mas às vezes nem tanto. Às vezes eu ainda me pego dando aula e falo assim, não, isso aqui não era para ser assim. Isso aqui é mecânico, isso aqui não vai dar certo. Aí eu tenho que refazer para tentar explicar de uma forma melhor possível. Tentar pegar aquela informação e aplicar aquela informação. Se o aluno não encontrar, se nós professores, se nós não encontramos significado naquilo que a gente quer aprender, a gente não se esforça nem para aprender, avalie os alunos. Se o aluno em sala de aula, seja a nível de universidade, cursinho, qualquer coisa, ele só vai aprender aquilo se ele encontrar significado. É o significado, a chave para ele entender, para ele buscar aquele conhecimento. Mas eu acredito, eu sou uma pessoa otimista, Davi. Eu espero que... Eu gosto de ver o lado bom do lado ruim de todas as coisas. Então eu acredito que até essa pandemia serviu para alguma coisa, principalmente para dar um choque para todos os professores, porque todos teve que reaprender, né? E aí eu tive um pouquinho só de sorte, porque eu já trabalhava online desde 2016. Então eu tive um dedinho só de conhecer uma ferramenta aqui, já um modelo de aula aqui, mas no geral, né, e até muitos amigos meus, teve que reaprender tudo, porque a gente não sabia fazer fazer o online no presencial e vice-versa. Quer dizer, então acho que foi um choque que serviu não só para alertar na questão da tecnologia, mas para alertar assim, olha, tem muita coisa que vocês vão aprender, tem que aprender e reaprender e aprender de novo, porque o mundo está sempre mudando, e as pessoas que a gente está sempre em contato também está sempre mudando, então a gente não pode ser um ser só. Então acho que eu não sei, eu sou um pouco positivo em pensar de que isso vai mudar uma hora, né? Tipo, até isso que foi algo ruim que aconteceu, pode trazer algo benéfico para a gente. A pandemia, eu costumo dizer, nas últimas vezes que a gente conversou sobre a pandemia, né? Porque a partir da pandemia, a gente viu muitos problemas, né? A gente viu problemas na educação, viu problemas na saúde, viu problemas na segurança, mas para a gente não entrar nesse assunto, porque lá vai outra história. Mas a pandemia, ela deixou claro o problema. Muitos alunos, muitos professores também encontraram a solução. Muitos professores hoje estão trabalhando também com YouTube. Trabalham de forma presencial, mas também estão trabalhando com YouTube. E até os próprios alunos, alguns, né? A gente não pode metrificar em relação à maioria, mas muitos alunos conseguiram desenvolver a autonomia de buscarem em si só o conhecimento. Eu conheço alunos que falaram assim, eu vou fazer o Enem, tá no terceiro ano, vou fazer o Enem no final do ano e agora o que é que eu faço? O cara vai pra cima, o YouTube tá aí, professor de todo jeito ensinando tudo que você quer aprender, você só não aprende se você não quiser. Tem um professor que ensina com violão, o outro ensina com pandeiro, o outro vai para dentro da floresta, o outro ensina com PowerPoint, mas o conhecimento tá aí. O problema, às vezes, que a gente encontra a nível de professores, a nível de aluno também, é realmente essa autonomia de buscar o conhecimento, de entender o significado do conhecimento, de perceber que ele pode aprender novos conhecimentos. Às vezes ele não conhece a própria potencialidade, né? Os conceitos de aprendizagem, como aprender, como estudar, às vezes ele não conhece. Mas o principal fator que já leva novamente ao nosso título, que é a dificuldade de aprendizagem, é que ele não sabe como estudar. Se de alguma forma, né, vamos imaginar um poder místico, né? Se de alguma forma a gente pudesse voltar ao tempo e falar para os professores de 50 anos atrás, que hoje tem 50 anos, de 25 anos atrás, falar assim, olha, ensina os alunos a estudar.
Se você ensinar os alunos a estudar, o Brasil será outro, o mundo será outro. Agora, replicar é que a gente tem que, de fato, evitar. E eu acho que ajuda, né, a pensar nesse formato novo que o pessoal aprendeu, e aí, nessa hora, muda o nosso papel como professor, porque agora a gente é mais um orientador de, olha, vem para cá, vem para lá, olha, porque agora é muita informação. E aí os alunos também ficam perdidos, né? Eu me lembro até um dos sucessos do McDonald's foi justamente que ele não tinha aquele menu lotado, né? O menu deles era pouca coisa, pouca informação, e foi o sucesso do McDonald's. Então acho que o aluno ter essa gama de informação, eles ficam... Aí é o aluno que, ao invés de ter mais... agora eu tenho mais recursos. Não, agora eu tô mais perdido, porque é muita coisa. Então não sei para onde eu ir. Não sei qual o canal... Não sei se é melhor ir pro Instagram, ou se é TikTok, ou se é YouTube, ou se é... Aí o nosso papel precisa ser repensado para ajudar o aluno também. Agora o professor, de fato, se tornou mediador de conhecimento, né? Ele vai ter que pesar esses conhecimentos, peneirar essa balança e assim fazer... aprender, porque quando o aluno vinha me questionar de coisas, tipo, teacher, esse professor aqui do TikTok aqui, você acha que compensa ou não? Eu nem tinha TikTok, Davi. Aí eu falei, Catiana, eu vou ter que aprender toda uma nova mídia que chegou e que os alunos estão utilizando para entender como que eu posso encaixar isso no que eu faço já, ou para ver se isso que eu faço tá legal ou não. Quer dizer, eu já tive que repensar tudo, então eu tive que aprender a única diferença entre eu e o aluno é que eu estava correndo um pouquinho mais à frente dele. É como se eu falasse, pera só um minutinho, eu vou ali para ver se tá... Eu vou na frente e vou abrir no mato e você vem atrás. Mas era o mesmo processo, tava nós dois da mesma selva. Eu tinha um professor que ele falou exatamente isso que você disse, A diferença entre o aluno e o professor é só o tempo. Porque o professor tem mais tempo, tem mais experiência, e ele consegue ali conseguir, com maior desenvoltura, aplicar aquele conhecimento. Ele tem essa ginga, né? Esse jogo de cintura. O aluno ainda está um pouquinho... Né? O aluno ainda está aprendendo, está crescendo, está começando a engatear, mas o professor, às vezes, ali já está no caminho lá na frente. Acho muito importante também você falar desse exemplo do Instagram, que um dia também eu estava tão fascinado com os conhecimentos acadêmicos, tão maluco estudando livros e mais livros e mais livros. Chega em sala de aula, os alunos ficam lá com o olho olhando pra gente. Eu acho que o corpo presente, a mente não sei aonde, a gente dando um conhecimento que a gente não... que eles não encontravam uma finalidade. Foi então que eu pensei, né, por exemplo, comecei em turmas novas agora, numa escola nova, e os alunos do 6º ano, que são crianças, né, são adolescentes, eles não participavam muito da aula, da desenvoltura da aula, porque eram adolescentes, e adolescentes não encontram significado. E nessa época eu ia trabalhar sobre esporte coletivo, né, nessa aula. O que eu pensei? Meu Deus do céu, o que eu vou trabalhar? O que eu posso utilizar aqui como estratégia? Tudo bem, metodologias ativas, ensino significativo, múltiplas inteligências, mas qual é o recurso didático que eu vou utilizar aqui para fazer com que eles venham aprender? E eu pensei, pesquisei um pouco no YouTube, aí eu pensei, rapaz, esses meninos têm o quê? Tem 12 anos, tem 13 anos, esses meninos gostam de celular, de game. Aí eu pensei, qual é o desenho que esses meninos gostam? Ao pesquisei, dei algumas pesquisadas, eu falei assim, olha, eles gostam de Naruto. A única coisa que eu me lembro do Naruto é que ele tinha cauda de 9 rabos, né? Alguma coisa assim, não sei, porque não era do meu tempo. No meu tempo era Dragon Ball, Digimon. Naruto é mais novo, né? E eu sou dos Cavaleiros do Zodíaco. Vixe, Maria. Aí eu me lembro que eu, rapidamente, né, eu procurei assim, eu vou procurar a abertura do desenho, porque se eu utilizar a abertura do desenho, eles vão lembrar da música e vai ser sensacional, né? Isso tudo é uma hipótese, né? O professor é um pesquisador prático, né? Ele pensa, bota, se deu certo, replica. Se não der, a gente corta. Eu coloquei a música para tocar na abertura da aula, né? Não falei nada, só mandei o link, a gente tá dando aula no Meet, né? Mandei o link para eles, liberei a sala de Meet para eles entrar, liberei o vídeo para tocar a música. Todos, eu não vou dizer todos, porque não foram todos, mas mais ou menos uns 38 alunos que entraram, mais ou menos uns 20 alunos, todos comentaram, todos ligaram o áudio para perguntar, professor Naruto, que história é essa, não sei o quê, eu calado. Deixei as duas músicas tocarem, lá no processo, né, da música tocando, porque
se a gente vai começar a gente marcar a aula para 2 horas, a gente sempre começa 2h10, que é o tempo que o aluno está ligando no computador, que ele está entrando e tudo mais. Eu deixei as 2 músicas rolar. Quando a música terminou, dei meu boa tarde, comecei a falar sobre o ensino, esportes coletivos, que no caso era a aula que eu ia dar. Eu consegui linkar o Naruto com o esporte coletivo e a sociedade de uma forma que todos os alunos, né, dentro dessa faixa de 20 alunos, eles interagiram tanto na minha aula que tiveram que eu mandar. Pessoal, eu preciso continuar a aula. Eles interagiram tanto, eu falava assim, pessoal, será que é importante a gente trabalhar em coletivo, trabalhar em equipe? Será que o Naruto ele trabalha sozinho? Aí pronto, aí todo mundo. O Naruto, o Inuyasha, não sei da onde, no boneco do olho azul. Eu ficava perdido porque eu não sabia, não sei o que é. Já virou a aula para os alunos já. Pronto, eles que estavam dando a aula, porque eles sabiam, no caso do desenho, como é que funcionava o desenho, o poder do trovão, não sei da onde, não sei o quê. Eu só sei que na moral da história, o Naruto tinha uma equipe, e essa equipe tinha uma missão de lutar com os malvados, com as pessoas ruins e tudo mais, e assim alcançaram o sucesso. Consegui linkar a informação que os alunos já vieram para a escola tendo, com o conhecimento que eu precisava trabalhar, que era um conhecimento curricular da Base Nacional Comum Curricular, que são os tipos de esporte coletivo, e o mais importante, apliquei todos esses conhecimentos na sociedade, onde eles vão ultrapassar esse conhecimento às paredes da escola e assim se tornarem cidadãos melhores, né, cultivando ali a cultura da paz. Foi fenomenal. Acho que aulas, Davi, acho que aula até a rede social dá, YouTube dá. A gente, como professor, a gente não tem que só dar aula, a gente tem que dar experiências para o aluno. Isso que aconteceu com seus alunos foi uma experiência. Tenho certeza que vai passar anos e eles vão lembrar dessa aula aí. Tipo, teve uma aula que o professor passou na luta e tal, e todas as informações ali ficam experiências. Se eu parar para lembrar das minhas aulas que eu tive, né, já há alguns anos aí atrás, as que eu mais me lembro foram as que teve alguma experiência, e elas foram marcantes, e eu me lembro muitas delas, tanto que até às vezes eu comento com algum aluno ou outro, que foram experiências, né, tá na veia já, entrou no meu ser, e não é só uma aula, né, é algo que realmente mudou a minha estrutura hoje como pessoa. Então acho que isso daí é o que os alunos precisam ter mais ainda. Tem tudo a ver com esse student-centered, né, o foco do aluno, tem tudo a ver com a gente estar reaprendendo, quer dizer, acho que é o caminho, é o melhor caminho a ser seguido na educação, para essa falha na educação não partir só do aluno, não, também do professor, tá todo mundo no processo, tá todo mundo literalmente no mesmo barco, né? No caso, na mesma sala, mas tá todo mundo junto, né? Então a gente não muda nada do professor. A única diferença é que a gente está sentado numa cadeira diferente às vezes. Perfeita observação. Eu tinha uma professora da faculdade, professora Roberta Oliveira, e eu gosto muito de falar o nome da professora Roberta Oliveira, porque ela conseguiu nas aulas dela desenvolver uma capacidade humana nos seus alunos, que a maioria dos alunos que passaram por ela hoje são bons profissionais. Mas nós não somos bons profissionais por conta que a gente aprendeu conhecimento de anatomia, cinesiologia, de dança, de bioquímica, porque ela era professora da área das biológicas dentro da faculdade, mas porque ela conseguia, de uma forma tão especial, despertar em nós tanto potencial em relação a ser profissional, que a gente saía da aula dela, às vezes eu saía da aula dela sem entender nada de biomecânica, né, no conhecimento de dança que ela aplicava. Mas agora, em relação a ser melhor, nossa, como eu me lembro das aulas dela. A professora que chegava animada, motivada, que fazia os alunos terem interesse em aprender aquele conhecimento. Por exemplo, eu aprendi uma cadeira inteira da dança, muitos desses conhecimentos eu ainda não coloquei a fundo em prática, mas quando eu falo de dança, eu não me lembro da dança, eu me lembro da Roberta ensinando com tanta facilidade aquele conhecimento, que eu preciso aprender a ensinar dessa forma também. Ela é muito fantástica. Ela é muito fantástica não porque ela era snob de conhecimento, mas é porque ela conseguia transmitir o conhecimento. Eu sempre penso nisso, será existe uma forma de eu ensinar mais fácil o meu aluno? Se o meu aluno sai de sala de aula sem aprender nada, tem alguma coisa errada com a minha metodologia.
Agora, quando eu consigo incorporar aquela informação que o aluno tem com significado dentro do meu conhecimento, né? Quando a gente vai trabalhar os primeiros escolares, e o aluno consegue aprender, nossa senhora, não tem dinheiro no mundo que pague. Que o aluno conseguiu aprender e o meu papel como professor realmente é esse ensinar. Às vezes até a palavra aprender ela é tão abstrata às vezes, e eu na minha área de professor, Davi, eu sempre já sofri um pouco mais de preconceito, porque eu estou numa área muito comercializada, né? É quase um produto, é quase como se fosse esse copo aqui, é um produto, é um comércio. Então o aluno vem com muita gente já chega para mim, Catiano, quando é que acaba esse curso? Né, o curso de inglês, quando acaba o curso? Porque ele já vinha com aquela coisa comercializada. O curso de inglês tem um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem um certificado, então o aluno não sabe o que é o aprender em si. Então, tipo, já vem com todos esses paradigmas montados, né? E o aluno, ele não vai entender exatamente até o que é a palavra aprender, porque é tanta nuance, né? Acho que você que é da área de educação física, eu passei por isso quando eu ia para a academia, por exemplo. Então, tipo, era tanta nuance que não dava para quantificar se eu ia aprender se eu ia modificar, ter a minha meta indo 2 vezes por semana, ou 3 vezes na semana, ou todos os dias, ou um dia só, porque era muita nuance que envolvia eu ir na academia, quantas vezes eu ia na academia, a minha alimentação, meu sono, tudo, e era tanta coisa para aprender, e eu acho que o ensino, né, comparado ao que aconteceu comigo na academia, quando eu precisei mudar um pouco o meu corpo, é a mesma coisa para tudo, porque é tanta nuance que envolve tantas coisas, que às vezes não dá para a gente nem pontuar, e aí o aluno fala, eu não aprendi, ou não estou aprendendo, só que nem ele está percebendo se ele está aprendendo ou não, né, já aconteceu comigo, de aluno vir conversar comigo, aluno que não sabia nada de inglês, né, passou 6 meses ou 7 meses mais ou menos, não tinha nem feito 1 ano, e aí ele vinha reclamar comigo assim, Catiano, acho que eu não tô aprendendo nada, acho que eu vou parar o curso, só que falando tudo isso, Davi, em inglês, tipo, teacher, I'm not learning anything, because lá, e falando tudo em inglês assim, eu parado assim, tipo, eu deixava ele falar, legal, você não aprendeu nada, né, isso aí que você tá falando é que língua, então? Aí ele, não, mas professor, eu falei, você não sabia nada, agora você tá conseguindo conversar comigo em inglês, que você não aprendeu nada. Então o aluno, disso para qualquer área, às vezes ele não tá nem percebendo o que ele realmente aprendeu ou não, né, acho que o aprendizado não dá para ser mensurado, né? Mensurado, só que ele também vai ter as vantagens, não dá para ser roubado, não dá para... Tem todas as vantagens também, né? Não, com certeza. Eu me lembro que física, para mim, no ensino médio, era muito difícil. Né? Eu não tive professor no 2º ano e no 3º ano, ou foi no 1º e no 2º, não me lembro. Eu sei que faltou professor, por conta que teve um problema de greve e tudo mais. Mas eu me lembro que eu tinha muita dificuldade. E uma das minhas professoras, que era a professora Zilda, ou é Zilda ou é Zilma, não me lembro também, faz muito tempo. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade. Aí no 1º semestre eu tirei nota baixa, no 2º semestre eu tirei nota baixa, no 3º semestre também tirei nota baixa, no 4º semestre eu estava caminhando para a reprovação, mas eu me lembro que no mês da recuperação, que a gente estava dando aula lá, que ela foi dar aula de reforço, ela começou a ter um cuidado em mim para aprender, porque era uma quantidade de pessoas mais resumida, né, menor, uma quantidade menor, que ela começou a me explicar o efeito da força, do empurro, do empuxo, esses processos físicos, né? Eu me lembro que quando eu fiz a prova, eu tirei um 6. Mas, para mim, eu levo essa nota como se fosse um 1000, né? Nem um 10, era um 1000. Por quê? Porque eu aprendi. A prova valia 10, mas eu tirei um 6. Passei com 6, mas eu aprendi. Nunca me esqueci desse exemplo dela, porque ela me ensinou os conceitos de física. Eu não sei, eu não posso explicar como é que era a fórmula de física, tem o negócio do sorvete, S0 mais, S não sei o quê, papapá, porque eu não estudo constantemente a física. Mas esse conceito de força, de puxa e empurro, eu me lembro que ela teve tanto zelo em me ensinar, no caso, né? Éramos 40 alunos numa turma, eu fui para recuperação com 9 pessoas, aí ela tinha como me dar cuidado. Olha, Davi, é assim, eu consegui aprender. Às vezes, a gente quer aprender, né? Todo aluno chega na sala de aula querendo aprender.
às vezes o que falta mesmo ali, por conta de várias limitações que nós sabemos que existem, é o cuidado de ensinar o aluno para que ele possa aprender. Eu quero, por exemplo, aprender inglês, falar inglês. Daqui a alguns 2 ou 3 anos eu vou precisar fazer um mestrado, um doutorado, por conta de todo um sistema, para concurso e tudo mais, enfim. Aí você me pergunta, como é que eu vou aprender inglês? Eu me lembro que quando eu comecei eu ia fazer a prova do concurso para mestrado em 2020, aí teve a pandemia, aí joga o projeto para frente, né? Eu não poderia ficar sem ganhar dinheiro e eu precisava jogar o projeto para frente. Aí eu me lembro que eu peguei um aplicativo, aí eu falei assim, não, vou utilizar o aplicativo, até um aplicativozinho verde, eu não me lembro o nome dele. Era um bonequinho. De inglês? Era, de inglês. Era um aplicativo verde e eu me lembro que eu tirava 15 minutos todo dia. Eu não entendia muita coisa, mas todo dia eu aprendia. Aí eu como. Aí eu ficava lá, quando a gente apertava, ele repetia a frase da boneca, né? O boneco repetia. Eu me lembro que com 15 minutos, no outro dia... O verde é o Duolingo. É, esse mesmo. Eu comecei... Aí na primeira semana eu tinha 15 segundos, eu tirava 15 minutos, aí com 2 semanas mais ou menos eu não tava mais em 15 minutos, porque para mim 15 minutos já tava muito pouco, porque eu tava começando a pegar o ritmo do aplicativo, a pegar o ritmo do boneco falando. Teve um tempo que eu tava estudando 1 hora por dia. Aí eu tive que parar, por conta que teve todo o problema da pandemia. Enfim, quando eu consegui perceber que eu tava conseguindo aprender ali com aquele aplicativo, com a professora, o exemplo que eu dei, eu consegui enxergar em mim a capacidade de aprender. E a minha dificuldade, que é a dificuldade de aprendizagem que eu tinha de aprender, ela começou a ser ultrapassada. Porque no momento que eu comecei a brilhar, que existia um caminho a trilhar, que eu podia efetivar a minha aprendizagem, a minha dificuldade, ela simplesmente não existe mais. E sozinho, foi uma alta aprendizagem. E sozinho. Não, o auto-aprendizagem. Aí tem que ser um assunto para um outro podcast, então. Sobre a auto-aprendizagem. Isso aí você precisa ensinar muito aluno. A auto-aprendizagem, a autonomia de buscar o conhecimento. Então, pessoal, esse é o nosso podcast. A gente vai finalizar agora. Gostaria de dar honra ao professor Catiano para finalizar, respondendo essa frase para você que está nos estudando. Acerca do quê? Dificuldade de aprendizagem. Por que eu não consigo aprender? Acho que do mesmo jeito que tem uma pluralidade de possibilidades, acho que tem uma pluralidade de respostas e não tem uma resposta só para responder essa, viu, Davi? Acho que não existe o não consigo aprender, porque o que é aprender, né? Então acho que aprender é muita coisa e acho que é quase impossível a pessoa não aprender. Acho que é só ela saber o caminho certo e isso partindo do professor, partindo do aluno, partindo de todo o aprendizado. Então, não dá para responder com uma única frase essa daí. Perfeito, né? Talvez a gente não consiga aprender porque a gente não sabe de fato como aprender. Mas o importante para a gente começar a aprender é encontrar significado naquilo que a gente quer aprender, que a gente quer aprender. Quando a gente encontra significado, a gente encontra relevância. Quando a gente encontra relevância, a gente alcança a aprendizagem. Seja lá qual for a metodologia e estratégia que a gente vai utilizar, né? Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de música, use música. Se você gosta de desenhar, utilize o desenho. Se você gosta de falar como eu, comece a dar aula para a parede, como eu também dou, viu? Eu estudo, dou aula para a parede também. Ou se você quer utilizar de outra estratégia, utilize para aprender. Mas o importante é que a gente não pode deixar, né, desistir de aprender. E nesse momento, eu gostaria que você deixasse seu like e lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o próximo vídeo e valeu!